Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Mano, agradeço mais uma vez você por estar aqui novamente. E vamos lá, vamos bater papo, vamos trocar uma ideia. Não se esqueça, antes de mais nada, de apoiar aí os nossos parceiros, galera. Eu sei que às vezes tem gente que não gosta muito aqui do merchanzinho, mas eu sempre fui muito sincero e muito claro com vocês que ajuda demais a nossa comunidade aqui, o nosso canal. Então, ó, os nossos parceiros da AdoIC Promotora, uma empresa de serviços financeiros. Até porque eu recomendo aqui coisas boas. Então, tudo que eu recomendo aqui são empresas das quais eu já utilizei os serviços, das quais eu já conheço, das quais eu já recebi feedbacks. Então, alguma coisa de confiança, algum gap de confiança eu tenho a respeito desse parceiro nosso. Então, tem a AdoIC Promotora aí, serviços financeiros para você, toda hora disponível para o seu atendimento, você que está precisando de antecipação de fundo de garantia, você que está precisando às vezes de um crédito ali consignado, você que às vezes recebe algum tipo de benefício do governo federal e tem taxas especiais para isso, você pode falar com eles clicando no link fixado aí embaixo. Lembrando que eles são representantes diretos dos bancos, então tudo regulamentado, tudo regularizado e sem aquela burocracia chata de banco. Além disso, um atendimento especial para você. Fala que você veio pelo Pinapur, que eu tenho certeza que eles vão ter o melhor atendimento. A 2C Promotora, pessoal, agradeço a todo mundo que já utilizou e já passou pra gente o feedback da experiência que teve com os meninos lá da 2C, beleza? Tamo junto. Hoje podemos ter novo líder, ou hoje podemos continuar com o mesmo líder, ou hoje o Flamengo pode se distanciar na liderança. Então é um campeonato que está muito aberto, corrido ponto a ponto. Cada time tem as suas dificuldades, né? Tô vendo muita gente falar assim, o Palmeiras tem uma missão mais tranquila. Não acho. Para você ter uma ideia, no retrospecto do Palmeiras contra o Fortaleza, nós temos 3 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. Então, equilibradíssimo. Equilibradíssimo. A propósito, Vojvoda e Abel Ferreira são os técnicos mais longevos em um trabalho na gestão de um clube no futebol brasileiro. Então, esses elementos, esses ingredientes tornam essa disputa ainda mais interessante. Alguns de nossos principais jogadores estão pendurados, como por exemplo Aníbal, como por exemplo Piquerez, Richard Rios está na seleção da Colômbia, Gustavo Gomes está na seleção do Paraguai, Endrick está na seleção brasileira. Nós temos que fazer aquele misto lá, eu não sei o que o Abel pretende fazer hoje, porque o próximo jogo é contra o Corinthians, então não pode ser jogo para ressuscitar o nosso maior rival, tem que ser um jogo que o Palmeiras ajude a colocar a pá de cal em cima ali dos caras. Eu acredito que o grande ponto de inflexão desse jogo é esse jogo ser antes do jogo contra o nosso maior rival e esse jogo não ser na casa do Palmeiras. Então acredito que a gente tem esses pontos de dificuldades para tentar encontrar uma solução e para tentar superar isso, visto que nós temos jogadores pendurados. E ficar sem Aníbal Moreno, ficar sem Piquerez, perto de um jogo contra o Corinthians e o Corinthians precisando de resultado, o Corinthians chegar na segunda-feira e empatar com o Palmeiras dentro do Allianz Parque, pô, já dá um respiro pros caras. Os caras já vão entender isso como um sinal assim, né? Opa, parece que as coisas estão se organizando. Parece que estamos fazendo frente a um adversário extremamente forte. Então a gente tem que chegar segunda-feira e amassar o Corinthians. Amassar. Então não sei se ele vai ter essa extensão em pensar nisso, ou se o Palmeiras entra hoje com força máxima ali que tem, com todas as turbinas ligadas e vai atrás do resultado. Não sei. Do outro lado, a gente tem o Flamengo contra o Juventude, na casa do Juventude. Inclusive, existe um tabu lá. Existe um tabu. O Flamengo precisa vencer hoje para quebrar esse tabu do Juventude e para continuar na liderança da competição. E a gente tem o Bahia. Só um minuto, vou ver contra quem o Bahia vai jogar. O Bahia vai jogar contra o Vasco da Gama. Em casa. Bahia joga em casa contra o Vasco da Gama. Vasco da Gama que tá tentando, né, ali ó, se agarrando em todas as cordas, como um lutador de boxe que tá sendo nocauteado, mas fez uma boa partida contra o São Paulo, talvez deu um respiro, né, puxou um pouco o fôlego, e a gente precisa entender se realmente os caras vão ter esse fôlego hoje. O que você acha que acontece hoje? Eu acho que o Bahia vence o Vasco. O Bahia tem time pra vencer o Vasco, com toda a certeza do mundo, ainda mais jogando em casa. Eu acho que o Flamengo tem time para vencer o Juventude. Embora todos os desfalques tenham o tabu aí, mas eu acredito que tem time para ir atrás do resultado contra o Juventude. Embora o Juventude se mostrou uma equipe muito organizada dentro do Allianz. Então,
Não vai ter vida fácil o Flamengo também não. E acredito que o Palmeiras também tem time para vencer o Fortaleza, né? Fortaleza é esse que vem fazendo uma campanha, eu diria que discreta nessa temporada. É um trabalho longevo, mas não é assim uma campanha de uma equipe muito segura. É uma campanha discreta, é uma campanha instável na competição. Então acredito que o Palmeiras também tem time para chegar e vencer lá. Porém, eu acho que cada um tem as suas particularidades e cada um tem os seus desafios na rodada de hoje. E pessoal, vou colocar um trechinho agora para vocês, lá do programa da Band, que o Fernando Fernandes, ele ironiza, né, o comentarista e apresentador lá da Band, ele ironiza o estádio do Flamengo. Obviamente que ele não faz uma menção direta ao Flamengo, mas fica muito claro, com todo esse hype que virou as notícias do Flamengo e tudo mais, fica muito claro que aquilo dali é para o Flamengo. Então eu vou colocar aí para vocês dar uma olhada, e aí eu já venho com a minha opinião e a minha complementação sobre isso. Bora lá! Só queria dizer uma coisa, espero não ter que pagar mais um estádio para algum clube de futebol. Já estamos pagando a conta de um, só falta ter que pagar a conta de um segundo. Aí fica pesado no bolso de todos nós brasileiros, hein? Bem, mano, vocês viram aí o que basicamente ele falou. Isso é nítido que foi pro Flamengo, isso daí, claro. Sempre quando eu faço vídeos aqui sobre times rivais, tem aí uma parte da torcida, do Palmeiras e tudo mais, que às vezes fica brava, que às vezes fica irritada com isso. Só que assim, mano, tô tirando aqui, né, a capa do clubismo, tô dando a minha opinião sincera a respeito disso. E baseado também em tudo que a gente conversa, em todos os debates que a gente promove aqui. Eventualmente, se tiverem torcedores palmeirenses aí que assistirem esse vídeo, mano, não me leva a mal, eu estou dando uma opinião numa boa. Sobre um time rival? Sim, mas é numa opinião numa boa. Vocês assistem tanto comentaristas aí que torcem para um time e dão opinião sobre o outro, que elogiam, que criticam e vocês sempre estão lá. Fala mal, né, da mídia tradicional, mas sempre estão lá, os montes assistindo esses caras. Às vezes umas groselhas que não tem nada a ver, sabe? Umas comparação meio sem pé e sem cabeça, assim. E tá todo mundo lá. Fica ofendido, não. Não é nada pessoal. É apenas aqui pra gente promover o nosso debate e trocar a nossa ideia sobre futebol que a gente gosta. Na verdade, essa ironizada aí do Fernando Fernandes, eu acho desnecessária isso. Desnecessária. Porque sim, a gente fala muito sobre o que aconteceu lá no estádio do Corinthians. Porque o estádio do Corinthians, ele acabou tendo uma intervenção política absurda. Absurda. O Corinthians simplesmente se aproveitou do momento, né? Utilizou ali elos e aliados políticos para subir algo, utilizando a Caixa Econômica Federal como um banco financiador, sem ter condições para fazer. Se o Corinthians tivesse pegado a grana da Caixa Econômica Federal e já tivesse quitado essa parada, eu nem falava nada. Não, pegou, utilizou um mecanismo bancário, como todo mundo, qualquer um tem direito de utilizar. Se bem que estamos falando ali de um banco estatal que atende principalmente a população de um menor poder aquisitivo. Mas tudo bem, vamos lá. Os caras pegaram, dali alguns meses, 2 anos, já quitaram e acabou. Mas não. Essa dívida, vai se estendendo. É juros em cima de juros, juros em cima de juros. Esse dinheiro nunca chega aos cofres da Caixa Econômica novamente. E para compensar tudo isso, além dos mecanismos de juros, porque o banco não vai perder, com certeza isso se dilui também para outras operações financeiras que acabam caindo sobre nós, meros mortais que estamos aqui nas camadas mais inferiores da sociedade. Isso é lamentável e isso acontece. Agora, o estádio do Flamengo é completamente diferente a situação. Como que é completamente diferente a situação, sendo que a Caixa estava com o domínio desse terreno? Vamos lá, pessoal, a Caixa era uma administradora desse terreno. Esse terreno era de um fundo de investimentos. A Caixa só administrava. Então esse terreno, ele não é um terreno público. Ele não é um terreno público. Ele era um terreno de um fundo de investimento. Ah, Neto, mas se ele não era um terreno público, por que o governo do Rio de Janeiro desapropriou? Porque, segundo aqui a nossa Constituição, o governo ele pode desapropriar áreas. Se houver o entendimento de que aquilo dali tem uma relevância pública e para um bem público, ele pode. Mas, Neto, o estádio do Flamengo tem uma relevância pública para uma cidade turística,
visando emprego que vai gerar, visando a valorização da região, novas atrações turísticas em uma cidade que já tem esse potencial. Sim, tem um interesse público, porque vai movimentar muito a economia local e revitalizar uma área que é uma grande promessa há anos. E essa área ainda não se desenvolveu da maneira como existiam os planos para essa área se desenvolver. E talvez esse pode ser o gap necessário para que essa área se desenvolva. A questão, pessoal, de só a gente analisar todo o contexto. Essa manobra de desapropriação, que nem se você tem, sei lá, uma fazenda e de repente o governo quer passar uma rodovia no meio da sua fazenda. Se ele comprovar questões ali de engenharia, em fatores ali de logística, de localização geográfica, etc, etc, é viável fazer aquilo, tem que passar no meio da sua fazenda, ele pode desapropriar a sua área, desde que te indenize. E é isso que vai acontecer. O governo vai indenizar e aí a Caixa Econômica Federal vai pegar esse dinheiro e vai repassar para o fundo, do qual é dono aquela região. Isso que aconteceu. Não tem nada a ver com empréstimo de dinheiro público. O único mecanismo governamental que o Flamengo utilizou nisso daí foi essa questão da desapropriação. E isso será indenizado para o fundo privado. Ah, Neto, mas eles utilizaram o governo, utilizaram manobra política. Manobra política todos nós precisamos. Se você hoje quiser construir alguma coisa em algum local, ou às vezes até expandir a sua casa, fazer uma área de lazer, alguma coisa, cara, você vai precisar prestar contas do governo daquela metragem que você está utilizando. Questões governamentais, todos nós vamos precisar. A Arena MRV, ela precisou também de uma série de aprovações e legislações ambientais via a uma tramitação do governo para serem levantada. A informação dele foi muito infeliz, parece que a pessoa não tem muito conhecimento da causa. Acredito que para você ser um jornalista que fale algo para tantas pessoas em um programa de TV, você tem que ter o mínimo conhecimento daquele assunto. Então é obrigação, na função de jornalista, você estudar aquele assunto. É a mesma coisa que eu vim aqui dar aula, sei lá, dar uma aula para vocês de algum assunto de medicina, de alguma doença. Eu venho aqui e falo coisa da minha cabeça. Não, eu tenho que pesquisar todos os referenciais, eu tenho que estudar muito bem aquilo que eu vou falar para não passar nenhuma informação equivocada. Tá bom? Coloca nas opiniões aí, tamo junto, valeu, falou, até mais.